Nas profundezas mais sombrias da mitologia grega, existe um lugar que até os próprios deuses temiam mencionar em voz alta, um abismo tão profundo que, se uma bigorna fosse lançada do céu, cairia por 9 dias e 9 noites até tocar o fundo. Esse lugar era chamado Tártaro, o verdadeiro inferno dos gregos, o calabouço cósmico onde os deuses enterravam seus inimigos. Não era simplesmente um reino dos mortos, como o de Hades. Era algo pior, uma prisão destinada àqueles que desafiaram os deuses, uma fenda obscura no próprio tecido do cosmos. Segundo Hesíodo, um dos primeiros poetas a narrar o mito, Tártaro nasceu junto com o caos, Gaia, a terra, e Eros, o desejo primordial. Era uma força tão antiga quanto o próprio universo, um vazio profundo, envolto em trevas, que existia antes mesmo da ordem olímpica. Quando Zeus e os deuses do Olimpo enfrentaram os titãs numa batalha colossal chamada Titanomaquia, o destino dos derrotados foi selado. Enquanto alguns foram exilados, outros foram lançados para sempre no Tártaro, guardados por muralhas de bronze, trancados atrás de portões erguidos pelo próprio deus Hades e vigiados pelos Hecatônquiros, gigantes de 100 braços e 50 cabeças. Eles jamais teriam a chance de escapar. Mas os titãs não foram os únicos a conhecer esse destino sombrio. Tártaro tornou-se também o cárcere de figuras monstruosas. O gigante Tifão, filho de Gaia, descrito como uma serpente colossal com asas que cuspia fogo, ousou desafiar Zeus e quase derrotou o Senhor dos Céus. Mas quando caiu, foi aprisionado no Tártaro, condenado a gemer nas trevas eternas. Também os mortais que cometeram crimes hediondos contra os deuses eram enviados para lá. O rei Sísifo, conhecido por sua astúcia e arrogância, foi condenado a empurrar eternamente uma pedra-montanha acima, apenas para vê-la rolar de volta. Íon, que ousou desejar Hera, foi preso a uma roda em chamas que girava sem fim. E Tântalo, que traiu a confiança dos deuses, foi deixado em um lago, cuja água fugia de sua boca sempre que tentava beber. Esses tormentos não eram apenas punições, eram símbolos daquilo que os gregos mais temiam, a consequência de desafiar a ordem divina. O Tártaro não era apenas prisão, era também um lugar de esquecimento. Os condenados não tinham honra, não tinham culto, não tinham memória. Enquanto os heróis alcançavam a glória eterna e os justos descansavam nos campos elíseos, os inimigos dos deuses eram apagados nas sombras. Curiosamente, os gregos não viam o Tártaro como um castigo comum aos mortais. O homem comum, após a morte, seguia para o Hades, um mundo cinzento onde a alma sobrevivia como sombra. O Tártaro, por outro lado, era reservado a seres excepcionais, tanto monstros quanto mortais, que cruzaram os limites impostos pelos deuses. Esse detalhe mostra a lógica profunda da mitologia. Quanto maior a arrogância, mais terrível a queda. O Tártaro era o lembrete de que até os poderosos podiam ser esquecidos. A descrição do Tártaro também revela sua ligação com a ordem cósmica. Ele era envolto pela noite eterna, cercado por muralhas que brilhavam em fogo e ferro. Disse que a distância entre a Terra e o Tártaro era a mesma que separava o céu da terra, ou seja, o inferno estava tão distante do mundo dos homens quanto o Olimpo estava elevado acima dele. Alguns mitógrafos compararam o Tártaro a um útero cósmico invertido. Assim como Gaia dava à luz à vida, Tártaro engolia e apagava aqueles que ameaçavam a harmonia do universo. Com o tempo, a imagem do Tártaro se misturou à ideia de inferno que conhecemos hoje. Os romanos identificaram-no com as regiões mais sombrias do submundo, e os primeiros cristãos, influenciados pela cultura helenística, usaram a palavra Tártaro para descrever a prisão dos anjos caídos,
Assim, o eco desse abismo grego atravessou séculos e religiões. Mas a pergunta permanece: por que os gregos precisavam de um lugar como o Tártaro? A resposta pode estar na sua própria visão de mundo. Para eles, o cosmos era um delicado equilíbrio entre ordem e caos. Os deuses olímpicos representavam a ordem, a lei, a justiça. Já os titãs, gigantes e monstros, eram forças primordiais do caos, capazes de destruir essa harmonia. O Tártaro era a válvula de contenção, lugar para onde se lançava tudo aquilo que não podia mais ameaçar o equilíbrio. Não era apenas prisão, mas também uma muralha contra o retorno do caos. E ainda assim, o medo do Tártaro não era suficiente para impedir novas rebeliões. Poetas e dramaturgos gregos deixaram claro que os deuses, apesar de poderosos, sempre temiam que alguém rompesse as correntes e retornasse do abismo. O eco de Tifão, rugindo no fundo da terra, era a lembrança constante de que a ordem nunca era definitiva. Essa incerteza é talvez o que mais nos fascina no Tártaro. Ele não é apenas um lugar distante da mitologia, mas um espelho do medo humano. O medo de ser esquecido, de ser apagado da memória coletiva, de ter a própria existência reduzida a nada. O Tártaro é, em última análise, o símbolo daquilo que os deuses mais temiam e que nós também tememos, o abismo do esquecimento. E agora eu te pergunto, se existisse um Tártaro em nosso tempo, quem seriam os inimigos que a humanidade jogaria nele? Governantes tirânicos? Criadores de guerras? Ou talvez até deuses modernos, corporações, sistemas, ideologias? Se essa viagem ao fundo da mitologia grega te deixou intrigado, inscreva-se no Panteão Oculto, ative o sininho e deixe nos comentários a sua visão. O que mais te assusta? O castigo eterno ou o esquecimento absoluto?